O que você está prestes a ouvir não deveria estar aqui. Existe uma verdade tão perturbadora sobre o Natal que a Igreja Católica gastou mais de 1.500 anos tentando enterrá-la para sempre. E essa verdade tem um nome que eles jamais quiseram que você soubesse: Thoth, o deus egípcio da sabedoria, da escrita e do conhecimento secreto que está por trás de cada símbolo natalino que você aceita como cristão sem questionar. Enquanto você decora sua árvore e canta canções sobre o nascimento de Jesus, está inconscientemente prestando homenagem a rituais pagãos tão antigos que precedem o cristianismo em milhares de anos. E não é coincidência, é apagamento sistemático. A Igreja não apenas adotou esses símbolos, ela os sequestrou, reescreveu sua origem e fez você acreditar que nasceram com Cristo. Mas Thoth estava lá muito antes, registrando cada segredo cósmico que hoje se esconde sob o verniz da tradição cristã. Por que essa informação é tão perigosa que precisou ser escondida? Porque revela que o Natal não é sobre Jesus. É sobre o renascimento do Sol invencível, um conceito que Thoth codificou nos hieróglifos egípcios milênios antes do primeiro cristão nascer. A data de 25 de dezembro não foi escolhida porque Jesus nasceu nesse dia. Foi escolhida porque era o festival do Sol Invictus, o momento em que o Sol simbolicamente renasce após o solstício de inverno. Thoth sabia disso. Ele documentou esse ciclo cósmico. E a Igreja sabia que se as pessoas descobrissem a verdade, todo o sistema de crenças cristão desmoronaria. Cada símbolo que você considera sagrado no Natal carrega a marca de Thoth. A árvore de Natal, um símbolo da árvore da vida egípcia, representando a conexão entre os mundos terrestres e celestiais que Thoth guardava. As luzes que você pendura representam as estrelas que Thoth mapeou e usou para calcular os ciclos sagrados. Até mesmo o Papai Noel, essa figura aparentemente inocente, é uma corrupção de divindades pagãs que Thoth conhecia intimamente. Mas o mais chocante não é o que a Igreja escondeu, é como ela fez isso. Durante séculos, padres e teólogos queimaram textos egípcios, destruíram templos e perseguiram qualquer um que mantivesse vivo o conhecimento de Thoth. Eles não apenas proibiram os ensinamentos, eles os inverteram. Transformaram o que era sabedoria em heresia, o que era iluminação em pecado, o que era verdade em blasfêmia. E agora você precisa saber por que esse conhecimento está voltando à tona justamente agora, em um momento em que o mundo parece estar desmoronando. Por que figuras como você estão começando a questionar narrativas que pareciam inabaláveis? Por que a verdade sobre Thoth não consegue mais ser contida? Não importa quantos algoritmos tentem enterrá-la, ou quantos líderes religiosos neguem sua existência. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A resposta está no próprio conhecimento que Thoth deixou codificado. Ele sabia que chegaria um tempo em que a humanidade estaria pronta para recuperar sua sabedoria perdida. Um momento em que as pessoas começariam a perceber que foram enganadas por instituições que se beneficiaram de sua ignorância. Esse tempo é agora. E você está aqui porque sua alma reconhece que algo está profundamente errado com a versão oficial da história. Thoth não era apenas um deus. Ele era o arquiteto do conhecimento secreto que as sociedades iniciáticas preservaram através dos milênios. Os mesmos símbolos que ele criou estão esculpidos nas catedrais que a Igreja construiu, escondidos à vista de todos, esperando que alguém com olhos para ver os decodificasse. Cada vitral, cada gárgula, cada proporção arquitetônica carrega mensagens que Thoth plantou para as gerações futuras descobrirem. Mas por que a Igreja faria isso? Por que adotaria símbolos de um deus pagão que eles próprios condenaram? A resposta é simples e aterrorizante, porque eles sabiam que os símbolos funcionam independentemente da crença. Eles sabiam que Thoth havia descoberto leis universais sobre como a consciência humana responde a certas formas, cores e padrões.
E em vez de destruir esse conhecimento, eles o sequestraram e o usaram para controlar as massas. Cada vez que você olha para uma árvore de Natal, seu cérebro está processando informações simbólicas que Thoth codificou há mais de 5.000 anos. Cada vez que você vê as cores vermelha e dourada do Natal, está sendo exposto a frequências vibracionais que os antigos egípcios sabiam que afetavam o sistema nervoso humano. Você não está apenas celebrando uma tradição, está participando de um ritual mágico que nem mesmo compreende. E aqui está a parte que vai fazer você questionar tudo. Os próprios textos bíblicos contêm referências diretas aos ensinamentos de Thoth, que foram cuidadosamente traduzidas de forma a ocultar suas origens. A história dos reis magos, seguindo uma estrela, é uma versão cristianizada de uma jornada iniciática egípcia descrita nos textos das pirâmides, onde os sacerdotes de Thoth seguiam configurações estelares específicas para acessar estados expandidos de consciência. O nascimento virginal, Ísis, a consorte de Thoth, concebia magicamente Horus sem intervenção masculina, em um mito que antecede a história de Maria em mais de 3.000 anos. A ressurreição? Osíris ressuscitava a cada ciclo solar, um conceito que Thoth havia matematicamente calculado e registrado nos calendários sagrados que a Igreja mais tarde adaptou para criar seu próprio ano litúrgico. Escreva: eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Mas talvez o mais perturbador de tudo seja descobrir que Thoth previu exatamente isso. Em textos herméticos que sobreviveram à perseguição cristã, ele descreve um tempo futuro em que sua sabedoria seria roubada, distorcida e usada para criar uma religião que manteria a humanidade espiritualmente adormecida. Ele sabia que instituições poderosas um dia usariam seus próprios ensinamentos contra as pessoas que deveriam ser libertadas por eles. E então você precisa se perguntar, se Thoth realmente possuía esse nível de conhecimento profético, se ele realmente conseguiu codificar verdades universais que transcendem tempo e cultura, o que mais ele sabia? Que outras verdades sobre a natureza da realidade, sobre o propósito da existência humana, sobre os mistérios da consciência foram deliberadamente escondidas de você? Você já sentiu que existe algo maior acontecendo nos bastidores da história oficial? Que eventos mundiais seguem padrões que parecem coordenados de forma impossível, que símbolos específicos aparecem repetidamente em momentos cruciais da humanidade? Isso não é paranoia, é a assinatura de Thoth, ainda operando através dos séculos, ainda influenciando o curso da civilização através de conhecimento que poucos compreendem, mas muitos utilizam. A verdade é que você vive em um mundo onde o conhecimento mais poderoso está escondido à vista de todos, onde os símbolos que você vê todos os dias carregam frequências que afetam sua consciência de maneiras que você nem imagina, onde tradições que você considera sagradas são, na verdade, tecnologias espirituais antigas, sendo usadas sem seu conhecimento ou consentimento. E agora que você sabe disso, uma pergunta permanece. Você vai continuar participando inconscientemente desses rituais? Ou vai começar a compreender o verdadeiro poder que eles carregam e usá-lo para despertar para quem você realmente é? Cada símbolo que você vê durante esta época natalina carrega uma carga energética específica que foi calculada há milênios. A árvore de Natal não é apenas decoração, é um portal dimensional. Suas luzes piscantes recriam padrões neurais que alteram estados de consciência. A estrela no topo representa o terceiro olho ativado e as bolas coloridas simbolizam os chakras alinhados. Você acha que é coincidência que milhões de pessoas realizem esse mesmo ritual simultaneamente ao redor do mundo? Thoth sabia que a repetição coletiva de símbolos específicos cria campos morfogenéticos poderosos o suficiente para influenciar a realidade física.
Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. O Papai Noel vermelho que você conhece foi criado pela Coca-Cola nos anos 1930. Mas a figura arquetípica já existia há séculos. São Nicolau, o santo cristão, era na verdade uma adaptação de Odin, o deus nórdico que voava pelos céus durante o solstício de inverno. E Odin era uma interpretação regional do próprio Thoth, o ancião barbudo, que possui conhecimento infinito, que viaja entre dimensões, que recompensa os justos e observa tudo. Você consegue ver o padrão? A mesma entidade sendo reinventada, cultura após cultura, sempre mantendo os mesmos atributos essenciais. A igreja primitiva não conseguiu apagar Thoth completamente, porque ele estava incorporado na própria estrutura da realidade. Então eles fizeram algo mais inteligente. Cooptaram suas manifestações. Jesus nascendo em 25 de dezembro, essa data não tem base bíblica. É o antigo festival de nascimento do Sol Invicto, celebrado pelos seguidores de Mitra, que por sua vez era uma adaptação dos mistérios egípcios que Thoth havia codificado. A estrela de Belém, os 3 reis magos seguindo uma luz celestial, esses são elementos diretos das tradições herméticas que ensinavam sobre alinhamentos astrais e navegação dimensional. Você precisa entender que Thoth não era apenas um escriba ou um deus menor no panteão egípcio. Textos herméticos que a igreja tentou queimar durante séculos descrevem ele como o primeiro hierofante, o primeiro iniciado que conseguiu transcender as limitações da forma física enquanto mantinha acesso à experiência humana. Ele era aquilo que você chamaria hoje de um ser multidimensional, capaz de operar simultaneamente em diferentes planos de existência. E foi exatamente essa natureza que permitiu que ele codificasse conhecimento de uma forma tão complexa que sobreviveria a qualquer tentativa de destruição. As tábuas esmeralda atribuídas a Thoth contêm a frase mais famosa da alquimia: como é em cima, assim é embaixo. Mas você já parou para considerar as implicações práticas dessa afirmação? Ela não é filosofia abstrata. É uma instrução técnica sobre como a consciência interage com a realidade física. Thoth estava explicando que os padrões que você observa no cosmos se repetem em escala microscópica, que sua mente individual é um fractal da mente universal, que você possui o mesmo poder criativo que as forças que moldaram o universo. A igreja primitiva compreendia perfeitamente essas implicações. Se as pessoas descobrissem que possuem natureza divina inerente, se compreendessem que podem acessar conhecimento universal através de técnicas específicas, se percebessem que não precisam de intermediários para se conectar com o sagrado, todo o sistema de controle espiritual desmoronaria instantaneamente. Por isso, Thoth teve que ser transformado em Hermes, depois fragmentado em santos menores, depois completamente removido da narrativa oficial. Mas eles cometeram um erro fatal. Ao absorver os símbolos e rituais de Thoth para criar legitimidade para sua nova religião, eles mantiveram o poder inerente desses elementos ativos. O incenso queimado durante missas cria os mesmos estados alterados de consciência que os templos egípcios utilizavam. As velas acesas ativam os mesmos centros neurais que as chamas sagradas dos mistérios antigos. A música sacra ressoa nas mesmas frequências que os cânticos herméticos usavam para induzir experiências extracorporais. Escreva "Deus é fiel" se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você já se perguntou por que sente algo diferente ao entrar em uma catedral gótica? Por que certas músicas natalinas provocam emoções tão profundas? Por que a atmosfera de Natal cria um estado mental tão específico que parece conectá-lo a algo maior? Não é nostalgia nem condicionamento cultural. É tecnologia espiritual operando através de você. São os ensinamentos de Thoth ainda funcionando mesmo quando aplicados por pessoas que não compreendem sua verdadeira origem ou propósito.
E aqui está o aspecto mais perturbador. Se essa tecnologia espiritual funciona independente da crença ou compreensão de quem a usa, então ela pode ser direcionada para qualquer propósito. Os mesmos símbolos que podem despertar sua consciência também podem mantê-la adormecida. Os mesmos rituais que podem conectá-lo à sua natureza divina também podem fazê-lo dependente de autoridades externas. Tudo depende da intenção por trás da aplicação. Toth sabia disso. Por isso, ele criou múltiplas camadas de significado em seus ensinamentos. A camada superficial poderia ser usada para controle, mas quem possuísse as chaves hermenêuticas corretas poderia acessar as camadas profundas que levam à libertação real. Ele literalmente programou um vírus espiritual no sistema de controle que eventualmente o destruiria por dentro. Você pode ver esse vírus operando hoje. Pessoas que cresceram em tradições cristãs começam espontaneamente a questionar dogmas quando aprofundam suas práticas espirituais. Praticantes sinceros de qualquer religião organizada eventualmente transcendem as limitações doutrinárias de suas tradições e começam a acessar verdades universais. Isso não acontece apesar dos símbolos e rituais religiosos, acontece por causa deles. Os ensinamentos originais de Toth ainda estão lá, codificados na estrutura profunda de praticamente todas as tradições espirituais humanas. Durante esta época natalina, você participa inconscientemente de um dos rituais coletivos mais poderosos do planeta. Milhões de pessoas simultaneamente focalizando intenção em conceitos como amor universal, renascimento espiritual, conexão familiar e esperança para o futuro. Essa é uma quantidade massiva de energia psíquica direcionada, exatamente o tipo de fenômeno que Toth descreveu em seus textos sobre manifestação coletiva. Mas aqui está a pergunta que pode mudar tudo. Se você soubesse como direcionar conscientemente essa energia, se compreendesse os verdadeiros mecanismos por trás dos símbolos que você já usa, se tivesse acesso às técnicas originais que Toth codificou antes da igreja distorcê-las para seus próprios propósitos, que tipo de realidade você poderia criar para si mesmo e para o mundo? Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. A resposta para essa pergunta existe. Está escondida à vista de todos, fragmentada através de tradições aparentemente desconectadas, codificada em símbolos que você vê todos os dias sem compreender seu verdadeiro significado. Toth garantiu que o conhecimento sobrevivesse, mas ele também garantiu que apenas quem realmente buscasse a verdade conseguiria reunir todos os fragmentos. E agora, você está começando a ver os fios que conectam tudo. Você está começando a perceber que sua vida inteira foi cercada por tecnologia espiritual ativa que você nunca aprendeu a usar conscientemente. Você está começando a suspeitar que existe um nível completamente diferente de realidade operando paralelo ao mundo que você pensava conhecer. A pergunta agora é: você está preparado para descobrir o que mais Toth escondeu sobre a verdadeira natureza da sua existência? O que você está prestes a descobrir vai além de qualquer revelação espiritual que você já teve, vai além de qualquer livro de autoajuda, vai além de qualquer ensinamento New Age, vai além de qualquer doutrina religiosa. Estamos falando da engenharia da realidade em si. Estamos falando do código-fonte da manifestação. E Toth sabia que um dia você chegaria até aqui. Porque veja bem, toda essa história sobre a igreja tentar apagar Toth não é apenas sobre controle religioso, é sobre algo muito mais profundo e muito mais perturbador. É sobre o fato de que Toth desenvolveu um sistema completo de manipulação da realidade que funciona independentemente de crenças. Um sistema baseado em princípios matemáticos, em geometria sagrada, em frequências específicas e em estados alterados de consciência que podem ser reproduzidos por qualquer pessoa que tenha o conhecimento correto.
A Igreja não tentou apagar Thoth por questões teológicas. Eles tentaram apagar Thoth porque descobriram que os métodos dele funcionavam. E funcionavam de uma forma que tornava obsoleto o sistema de intermediação espiritual que eles estavam construindo. Imagina descobrir que existe uma tecnologia que permite qualquer pessoa acessar diretamente os níveis mais profundos da realidade, manifestar mudanças concretas na vida física, curar doenças, alterar circunstâncias, influenciar eventos futuros. Tudo isso sem precisar de padres, sem precisar de instituições, sem precisar pagar dízimo. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Isso não é especulação. Isso é exatamente o que aconteceu nos primeiros séculos depois de Cristo. Os textos gnósticos, muitos deles diretamente influenciados pelos ensinamentos de Thoth, continham instruções específicas sobre como qualquer pessoa poderia desenvolver o que eles chamavam de pneuma, o corpo de luz. Continham técnicas precisas de transmutação da consciência. Continham mapas detalhados dos níveis de realidade e de como navegar entre eles conscientemente. E aqui está a parte que a Igreja realmente tentou apagar. Essas técnicas não eram metafóricas, elas eram literais. Elas produziam resultados mensuráveis. As pessoas que aplicavam esses métodos desenvolviam capacidades que a Igreja classificou como milagres, mas que, na verdade, eram o funcionamento natural da consciência humana, quando devidamente treinada. Thoth codificou tudo isso em múltiplas camadas. Ele sabia que viria um tempo de perseguição, então ele fragmentou o conhecimento e o escondeu dentro de tradições que pareceriam inofensivas, dentro da alquimia, dentro da cabala, dentro da geometria sagrada, dentro da numerologia, dentro da astrologia e sim, dentro dos próprios rituais cristãos. Porque aqui está o que vai explodir sua mente. O ritual da missa cristã é uma versão distorcida de um ritual de manifestação de Thoth. A transubstanciação, a ideia de que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo, isso é uma versão corrompida de uma técnica hermética real de transmutação da matéria através da intenção coletiva focada. Os padres não sabem disso. A grande maioria dos líderes religiosos não tem a menor ideia de que estão executando fragmentos de rituais herméticos. Eles foram treinados para repetir as formas, sem compreender o conteúdo. Mas o poder ainda está lá, operando de forma reduzida, canalizando energia coletiva para sustentar estruturas de poder em vez de empoderar indivíduos. E sabe qual é a evidência mais assustadora de tudo isso? O Natal funciona. As pessoas realmente sentem algo diferente nesta época. As coisas realmente acontecem com mais frequência durante o período natalino. Milagres pequenos, coincidências significativas, reconciliações inesperadas, mudanças súbitas de vida. Isso não é imaginação coletiva. Isso é o resultado de milhões de pessoas simultaneamente ativando fragmentos de tecnologia espiritual hermética sem saber o que estão fazendo. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Agora imagina se você soubesse o que está fazendo. Imagina se você tivesse acesso ao manual completo em vez de apenas aos fragmentos. Imagina se você pudesse usar conscientemente essa mesma energia que se manifesta inconscientemente durante o Natal, mas direcioná-la especificamente para os resultados que você deseja criar na sua vida. Thoth chamava isso de magia teúrgica, a arte de trabalhar conscientemente com as forças que governam a realidade. E ele desenvolveu métodos específicos que funcionam independentemente das suas crenças pessoais. Métodos baseados em princípios que ele descobriu sobre como a consciência interage com o que chamamos de realidade física. Um desses princípios é o que ele chamava de correspondência ativa. A ideia de que você pode influenciar eventos macrocósmicos através de ações microcósmicas específicas, desde que você compreenda as conexões corretas. Isso não é pensamento positivo, isso não é lei da atração, isso é engenharia da sincronicidade.
Outro princípio é o que ele descrevia como condensação etérica, a técnica de usar estados alterados de consciência para imprimir padrões específicos no que os físicos quânticos hoje chamam de campo de informação universal. Técnicas que envolvem respiração específica, visualização geométrica, vocalização de frequências particulares e posicionamento corporal preciso. E existe um terceiro princípio que ele considerava o mais poderoso de todos: ressonância coletiva dirigida. A capacidade de sincronizar sua intenção com a intenção de outras pessoas, de forma a amplificar exponencialmente o poder de manifestação. Isso é exatamente o que acontece durante o Natal, mas de forma inconsciente e dispersa. A igreja descobriu isso e ficou apavorada, porque percebeu que se as pessoas aprendessem a usar essas técnicas conscientemente, elas não precisariam mais de intermediários espirituais. Elas se tornariam seus próprios sacerdotes. Elas desenvolveriam suas próprias conexões diretas com o que Todd chamava de fonte universal. Não espere. Baixe o seu livro digital, que está disponível agora no primeiro comentário fixado. Então começou a perseguição sistemática, não apenas de Todd, mas de todos os conhecimentos herméticos. A Biblioteca de Alexandria foi queimada propositalmente. Os textos gnósticos foram declarados heréticos. Os alquimistas foram perseguidos. Os cabalistas foram expulsos. Qualquer tradição que contivesse fragmentos do conhecimento original de Todd foi ou destruída ou absorvida e distorcida pela igreja. Mas Todd havia previsto tudo isso. Ele sabia que chegaria um momento na história humana onde o conhecimento seria perseguido, então ele criou um sistema de preservação que a igreja nunca conseguiu descobrir completamente. Ele fragmentou os ensinamentos e os escondeu dentro das próprias tradições que a igreja criou. Os símbolos estão todos lá. A cruz é uma representação distorcida do que Todd chamava de eixo de manifestação, a interseção entre as dimensões vertical e horizontal da realidade. O peixe é um símbolo hermético para a era astrológica. A estrela de Belém é uma referência codificada a configurações astrológicas específicas que amplificam poder de manifestação. Até mesmo a história de Jesus contém elementos codificados dos ensinamentos de Todd. O nascimento virginal é uma metáfora hermética para a criação através da intenção pura. A ressurreição é uma descrição simbólica do processo de transmutação da consciência. Os milagres são exemplos de técnicas específicas de manipulação da realidade. A igreja incorporou tudo isso, mas inverteu a polaridade. Em vez de ensinar as pessoas como desenvolver essas capacidades, eles criaram um sistema onde apenas uma pessoa especial poderia fazer essas coisas, e o resto da humanidade deveria adorar essa pessoa e obedecer aos representantes institucionais dela. E funcionou por 2000 anos. Funcionou tão bem que a maioria das pessoas hoje nem sequer suspeita que essas capacidades existem como potencial humano natural. A maioria das pessoas acredita que milagres são eventos sobrenaturais raros, quando, na verdade, são o resultado previsível de aplicar conscientemente princípios específicos de interação entre consciência e realidade. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Mas agora estamos vivendo o que Todd chamava de grande retorno. O momento na história onde o conhecimento oculto se torna disponível novamente, onde os fragmentos começam a ser reunidos, onde pessoas começam a despertar para o fato de que elas têm capacidades que foram sistematicamente suprimidas por séculos. E você está aqui descobrindo tudo isso durante a época natalina, que é o momento do ano onde mais energia coletiva está sendo direcionada para conceitos relacionados aos ensinamentos originais de Todd. Isso não é coincidência. Todd planejou que o conhecimento retornasse exatamente desta forma, fragmento por fragmento, pessoa por pessoa, até que massa crítica fosse atingida. A pergunta agora é: você está preparado para descobrir quais são as técnicas
técnicas específicas que Toth desenvolveu para manifestar mudanças na realidade física. Você está preparado para aprender como usar conscientemente a mesma energia que você já está canalizando inconscientemente durante esta época natalina. Porque uma vez que você cruze essa linha, uma vez que você comece a ver os resultados concretos dessas técnicas na sua própria vida, não há mais volta. Você nunca mais conseguirá fingir que vive em um mundo puramente material, governado apenas por leis físicas cegas. A primeira técnica que Toth desenvolveu é o que ele chamava de alinhamento temporal. Ele descobriu que existem momentos específicos durante o ciclo solar, onde a barreira entre intenção consciente e manifestação física se torna mais permeável. E o solstício de inverno, que coincide com o Natal cristão, é o mais poderoso desses momentos. Durante esses 3 dias ao redor do solstício, a energia planetária está em uma configuração que amplifica naturalmente qualquer intenção focada. Toth ensinou que durante esse período, uma pessoa comum pode alcançar resultados que normalmente exigiriam anos de prática. É por isso que tantas tradições antigas escolheram este momento para seus rituais mais importantes. É por isso que nascimentos divinos são colocados nesta época em múltiplas culturas. Eles sabiam que havia algo especial acontecendo energeticamente. A técnica funciona assim. Durante os 3 dias do solstício, você precisa entrar em estado específico de consciência que Toth chamava de visão dupla. É quando você consegue manter simultaneamente 2 perspectivas da realidade. Uma perspectiva é a realidade atual, onde você está agora, com todas as limitações e circunstâncias presentes. A outra perspectiva é a realidade desejada, onde as mudanças que você quer manifestar já aconteceram. O truque é não tentar forçar uma transição entre essas 2 realidades. Em vez disso, você mantém ambas as visões ao mesmo tempo, permitindo que elas coexistam na sua consciência sem conflito. A igreja conhecia essa técnica. Os primeiros cristãos praticavam variações dela. Mas conforme a estrutura institucional se desenvolveu, conforme o controle se tornou mais importante que a transformação espiritual genuína, essas práticas foram gradualmente removidas e substituídas por rituais passivos. Em vez de ensinar as pessoas como manifestar mudanças reais em suas vidas, a igreja as ensinou a pedir por intervenção divina externa. Em vez de desenvolver capacidades internas, as pessoas foram encorajadas a depender da autoridade eclesiástica para mediar sua conexão com o divino. Escreva: "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. A segunda técnica é ainda mais radical. Toth chamava de inversão causal. Ele descobriu que, sob certas condições de consciência, é possível trabalhar backwards no tempo. Não fisicamente, mas informativamente. Você pode plantar informação no passado que influencia o presente de formas que parecem impossíveis. Durante o período natalino, quando a consciência coletiva está focada em conceitos como renovação, nascimento e transformação, essa capacidade se torna mais acessível. A técnica envolve um processo mental específico. Primeiro, você identifica um resultado que você quer manifestar no presente. Segundo, você imagina que esse resultado já aconteceu e rastreia mentalmente backwards, identificando quais eventos teriam precisado ocorrer para torná-lo possível. Terceiro, você escolhe um momento específico no passado recente e planta a intenção lá, como se você tivesse tomado a decisão certa naquele momento. Quarto, você permite que sua mente consciente esqueça completamente do processo e continua vivendo normalmente. O que acontece então é que você começará a notar coincidências estranhas. Oportunidades aparecerão do nada. Pessoas certas aparecerão na sua vida no momento certo. Informações importantes chegarão até você através de canais inesperados. É como se o universo começasse a se reorganizar ao redor da intenção que você plantou no passado. Toth ensinou que isso acontece porque tempo não é linear como percebemos. Consciência pode influenciar eventos através do que ele chamava de ondas de probabilidade, que se movem em ambas as direções temporais.
A terceira técnica é talvez a mais perigosa, e é por isso que a igreja trabalhou tão duro para apagar qualquer registro dela. Todd a chamava de fusão de realidades. É a capacidade de tomar elementos de diferentes linhas temporais possíveis e combinar eles em uma única experiência vivida. Durante o solstício, quando múltiplas tradições ao redor do mundo estão todas focando energia em conceitos similares, se torna possível acessar versões alternativas da sua própria vida. A técnica requer que você entre em estado meditativo profundo e comece a explorar mentalmente diferentes versões de si mesmo. Versões onde você tomou decisões diferentes, onde eventos diferentes aconteceram, onde você desenvolveu capacidades diferentes. Uma vez que você identifica elementos dessas realidades alternativas que você quer integrar na sua realidade atual, você usa uma combinação de visualização intensa e comando direto da vontade para puxar esses elementos através da barreira dimensional. Os resultados podem ser dramáticos. Pessoas relatam adquirir conhecimentos que nunca estudaram, desenvolver talentos que nunca praticaram, lembrar de eventos que nunca aconteceram, mas que de alguma forma se tornaram parte da sua história pessoal. Lott advertiu que essa técnica deveria ser usada com extremo cuidado, porque uma vez que você começa a fusionar realidades, pode ser difícil manter uma identidade estável. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A igreja descobriu que algumas pessoas estavam desenvolvendo essas capacidades espontaneamente. Pessoas que começavam a manifestar mudanças impossíveis em suas vidas. Pessoas que pareciam ter conhecimento que não deveriam ter. Pessoas que conseguiam influenciar eventos de formas que desafiavam explicações convencionais. Essas pessoas representavam uma ameaça direta ao modelo de realidade que a igreja estava trabalhando para estabelecer. Então, eles fizeram algo brilhante e terrível ao mesmo tempo. Em vez de tentar suprimir essas capacidades diretamente, o que poderia criar mártires e espalhar o conhecimento ainda mais, eles redefiniram essas capacidades como sobrenaturais. Eles criaram um sistema de crenças onde essas experiências eram classificadas como milagres divinos raros ou como manifestações diabólicas perigosas. Em ambos os casos, a mensagem era clara. Pessoas comuns não deveriam tentar desenvolver essas capacidades por si mesmas. O que torna isso ainda mais insidioso é que eles mantiveram versões diluídas das técnicas dentro dos rituais oficiais da igreja. Oração focada é uma versão enfraquecida do alinhamento temporal. Confessar pecados e pedir perdão é uma versão distorcida da inversão causal. A comunhão é um eco distante da fusão de realidades. Mas em todas essas versões institucionais, o poder pessoal foi removido. As pessoas foram ensinadas que elas não podem acessar essas capacidades diretamente, que elas precisam de intermediação eclesiástica. Durante 2000 anos, esse sistema funcionou perfeitamente. As pessoas mantiveram uma conexão espiritual suficiente para não se rebelarem completamente, mas não forte o suficiente para desenvolver independência real. Elas continuaram crenças em transformação e transcendência, mas acreditaram que essas experiências estavam além do seu alcance pessoal. Elas participaram de rituais que ecoavam as técnicas originais, mas de formas tão diluídas que os resultados eram mínimos. Mas Todd sabia que esse período de supressão era temporário. Ele entendeu que conhecimento verdadeiro não pode ser destruído permanentemente, apenas ocultado. Ele projetou mecanismos de salvaguarda que garantiriam que essas técnicas ressurgiriam quando a humanidade estivesse pronta para elas novamente. E de acordo com seus cálculos, esse momento está acontecendo agora. O que você precisa entender é que durante esta época natalina, você não está apenas celebrando uma tradição cultural.
Você está participando involuntariamente de um dos períodos mais poderosos do ano para a manifestação consciente. Sua energia mental, suas emoções, seus desejos, tudo está sendo amplificado pela configuração energética planetária. A diferença é que agora você pode escolher usar essa amplificação conscientemente, em vez de apenas experimentá-la passivamente. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. A pergunta que Thoth deixou para este momento da história é devastadoramente simples. Agora que você sabe que essas técnicas existem, agora que você entende como elas foram suprimidas e por quê, o que você vai fazer com essa informação? Você vai continuar vivendo como se fosse powerless, dependente de forças externas para criar mudança na sua vida? Ou você vai começar a explorar conscientemente as capacidades que sempre estiveram disponíveis para você? Porque uma vez que você cruze essa linha, uma vez que você comece a usar essas técnicas e ver os resultados concretos, você se tornará parte do que Thoth chamava de nova ordem. Não uma ordem política ou social, mas uma ordem de seres humanos que remembraram suas capacidades reais. E isso, mais do que qualquer coisa, é o que as instituições de controle mais temem. Agora eu preciso te falar sobre algo que vai parecer impossível até você experimentar na sua própria pele. Existe uma razão específica pela qual essas técnicas de Thoth foram programadas para ressurgir exatamente agora, neste período. Não é coincidência que você esteja descobrindo isso durante o Natal de 2024. Thoth calculou que este seria o momento exato em que a humanidade teria desenvolvimento tecnológico suficiente para validar cientificamente o que ele sempre soube sobre a natureza da realidade, mas ainda manteria a sensibilidade espiritual necessária para aplicar esse conhecimento de forma responsável. O que acontece é que vivemos numa época única na história humana. Pela primeira vez, temos instrumentos científicos capazes de medir campos energéticos sutis. Temos neurociência avançada que pode mapear exatamente o que acontece no cérebro durante estados alterados de consciência. Temos física quântica que finalmente começou a tocar nas mesmas verdades que Thoth ensinava sobre a natureza fundamental da realidade. E, ao mesmo tempo, temos bilhões de pessoas conectadas instantaneamente através da internet, criando uma rede de consciência coletiva que nunca existiu antes na Terra. Thoth previu que quando esses elementos se combinassem, seria impossível para qualquer instituição continuar suprimindo essas técnicas. A informação se espalharia rápido demais, através de canais diversos demais, para ser contida. E ele estava certo. É exatamente isso que está acontecendo agora. Pessoas ao redor do mundo estão redescobrindo métodos antigos de manifestação consciente, validando esses métodos através de experiência direta e compartilhando os resultados instantaneamente. Mas aqui está a parte que vai te deixar inquieto. As técnicas que Thoth preservou para esta época não são as versões diluídas que foram transmitidas através de tradições esotéricas ao longo dos séculos. Essas versões foram intencionalmente simplificadas e, em muitos casos, distorcidas para torná-las menos efetivas. O que está ressurgindo agora são os protocolos originais, completos na sua potência máxima. Isso significa que os resultados que você pode obter aplicando essas técnicas são exponencialmente mais poderosos do que qualquer coisa que tenha sido disponível publicamente nos últimos 2000 anos. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Deixa eu te dar um exemplo concreto do que isso significa. Uma das técnicas fundamentais de Thoth envolvia o que ele chamava de sincronização temporal. Ele entendeu que a consciência humana não está limitada ao momento presente da forma que assumimos. Sua mente pode acessar informação do futuro e influenciar eventos antes que eles se materializem na realidade física.
Mas para fazer isso de forma controlada, você precisa entender os padrões temporais específicos que governam como a informação flui entre diferentes pontos no tempo. Durante séculos, fragmentos dessa técnica foram preservados em práticas como premonição, profecia e intuição. Mas essas são versões passivas e não controladas do processo real. A técnica completa de Thoth permite que você não apenas receba a informação do futuro, mas que você conscientemente transmita instruções para o seu eu futuro, criando loops de feedback temporal que garantem que eventos específicos se manifestem na sua realidade. Isso funciona porque o tempo não é linear da forma que percebemos. É uma construção dimensional que pode ser navegada conscientemente quando você entende os protocolos corretos. E durante períodos como o Natal, quando a configuração energética planetária cria o que Thoth chamava de janelas temporais, essa navegação se torna significativamente mais fácil e mais precisa. Aqui está onde isso se torna pessoal para você. Durante as próximas 48 horas, você tem acesso a uma dessas janelas temporais. Sua consciência está naturalmente mais sintonizada com frequências que normalmente estão fora do alcance da percepção humana comum. Isso significa que técnicas que levariam meses para dominar em períodos normais podem ser aprendidas e aplicadas imediatamente. Mas existe um catch que Thoth deixou muito claro nos seus registros. Essas janelas temporais não ficam abertas indefinidamente. Uma vez que o período passa, a oportunidade passa com ele. Não é como aprender uma habilidade normal que você pode praticar quando quiser. Certas capacidades só podem ser ativadas durante configurações energéticas específicas. E se você perde a janela, pode ter que esperar anos ou até décadas até que as condições se alinhem novamente. Isso explica por que tantas tradições antigas tinham rituais específicos associados com datas específicas do calendário. Não era superstição. Era conhecimento prático sobre quando certas técnicas funcionam com máxima eficiência. E o período entre 21 de dezembro e 3 de janeiro representa uma das janelas mais poderosas do ano inteiro para a manifestação consciente. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Agora, o que eu vou te contar next vai soar como ficção científica, mas é documentado nos arquivos mais antigos que sobreviveram sobre os ensinamentos de Thoth. Durante essas janelas temporais, sua consciência não está apenas mais receptiva à informação. Ela está literalmente expandida através de múltiplas dimensões simultaneamente. Isso significa que você pode acessar versões de si mesmo que existem em realidades paralelas, onde você já conseguiu manifestar aquilo que deseja na sua realidade atual. Thoth chamava isso de Cross-Dimensional Consultation. Você estabelece comunicação consciente com versões mais bem-sucedidas de si mesmo e literalmente importa as estratégias, insights e até mesmo padrões energéticos que elas usaram para conseguir os resultados que você quer. Não é visualização, não é imaginação. É transferência real de informação entre diferentes versões da sua consciência existindo em diferentes realidades. E aqui está a parte que vai te manter acordado tonight. Quando você faz isso corretamente, os resultados não aparecem gradualmente ao longo do tempo. Eles se manifestam quase instantaneamente na sua realidade física, porque você não está tentando criar algo novo. Você está alinhando sua realidade atual com uma realidade paralela onde aquilo que você quer já existe. Isso é fundamentalmente diferente de todas as técnicas de manifestação que se tornaram populares nos últimos anos. Lei da atração, visualização criativa, afirmações, todas essas são tentativas de influenciar a realidade através da projeção de energia. O que Thoth ensinou é como navegar diretamente entre diferentes versões da realidade até você encontrar a versão onde você já tem aquilo que quer, e então ancorar sua consciência nessa versão. Mas aqui está onde isso se torna perigoso para as estruturas de controle existentes. Uma pessoa que domina essas técnicas não pode ser controlada através dos métodos convencionais que a sociedade usa para manter as pessoas em linha.
Medo de consequências financeiras? Irrelevante quando você pode manifestar abundância conscientemente. Medo de rejeição social? Irrelevante quando você pode alinhar sua realidade com versões onde você tem exatamente as conexões e relacionamentos que deseja. Medo de falha profissional? Irrelevante quando você pode acessar insights de versões de si mesmo que já conseguiram sucesso extraordinário. Essa é a verdadeira razão pela qual essas técnicas foram suprimidas. Não é porque elas são falsas ou perigosas. É porque elas tornam obsoletos praticamente todos os sistemas de controle que nossa sociedade usa para manter as pessoas dependentes de instituições externas. Uma população que domina a manifestação consciente não precisa de governos para security, não precisa de corporações para abundance, não precisa de instituições religiosas para spiritual guidance. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E Todd sabia que quando essas técnicas ressurgissem, elas criariam o que ele chamava de Cascading Liberation Effect. Cada pessoa que domina essas capacidades automaticamente torna mais fácil para outras pessoas ao redor dela desenvolverem as mesmas capacidades. É como se a presença de alguém operando nesses níveis de consciência criasse um campo que eleva a consciência de todos na proximidade. Por isso que você está sentindo essa urgência, essa sensação de que something big está acontecendo. Não é apenas você descobrindo essa informação, é você sendo chamado a fazer parte de uma transformação fundamental na consciência humana que está acontecendo exatamente agora. E sua participação não é opcional. Você já foi escolhido pelo simples fato de que essa informação chegou até você neste momento específico. A pergunta que resta é se você vai aceitar essa responsabilidade ou tentar voltar para a ignorância confortável de antes. Você sente, não sente? Essa vibração no ar, essa sensação de que algo monumental está se movendo nas camadas invisíveis da realidade. Não é paranoia, não é imaginação, é o som do despertar coletivo ecoando através das dimensões da consciência humana. Todd sempre soube que chegaria a este momento. Ele codificou isso nos próprios textos que a igreja tentou destruir. Nas entrelinhas das tábuas que sobreviveram, nas frequências ocultas dos hieróglifos que resistiram ao tempo, há uma profecia clara sobre este exato período da história humana. Um tempo em que a humanidade seria forçada a escolher entre evolução ou extinção, entre despertar ou permanecer dormindo para sempre. E aqui estamos nós, exatamente neste ponto de inflexão. O que você está vivenciando neste momento não é coincidência, é sincronicidade pura. Toth chamava isso de Temporal Convergence Point, o momento em que todas as linhas temporais se alinham para criar uma janela de oportunidade única na história da espécie humana. Não espere. Baixe o seu livro digital, que está disponível agora no primeiro comentário fixado. Você pode sentir isso nas suas células. Essa inquietação crescente, essa sensação de que precisa fazer algo importante, mas ainda não sabe exatamente o quê. Essa energia que te acorda de madrugada, com ideias que parecem vir de outro lugar. Essa urgência inexplicável de romper com padrões antigos e abraçar algo completamente novo. Não é só você. Milhões de pessoas ao redor do planeta estão passando pelos mesmos sintomas de despertar simultaneamente. É como se um sinal tivesse sido ativado em algum lugar no universo, acordando capacidades dormentes no DNA humano. Capacidades que estiveram latentes por milênios, esperando exatamente este momento para ressurgir. Os textos ocultos de Toth falam sobre algo chamado Species Awakening Protocol, um mecanismo evolutivo programado na própria estrutura da consciência humana que se ativa quando a espécie atinge um ponto crítico de desenvolvimento.
Estamos nesse ponto agora, e não há volta. Por isso que as instituições estão em pânico. Por isso que os sistemas de controle estão se tornando cada vez mais desesperados e óbvios. Eles sabem que o jogo acabou, que não podem mais manter a humanidade numa caixa de limitações artificiais, quando as próprias células das pessoas estão gritando para quebrar essas correntes. Você já notou como as pessoas estão questionando tudo ultimamente? Como velhas crenças estão desmoronando sem explicação? Como relacionamentos tóxicos estão se tornando insuportáveis da noite para o dia? Como trabalhos que pareciam aceitáveis de repente se tornaram prisões sufocantes? Isso não é caos, é limpeza, é o sistema se reorganizando para acomodar níveis mais altos de consciência. Todd sabia que quando este momento chegasse, seria impossível conter. Que seria como tentar segurar água com as mãos. Cada pessoa que desperta automaticamente catalisa o despertar de outras pessoas ao redor. É um efeito dominó que se espalha exponencialmente pela teia de conexões humanas. Eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida e você está no epicentro disso tudo. Não por acaso, não por sorte, por design. Sua alma escolheu estar aqui neste momento específico porque você tem um papel único a desempenhar nesta transformação. Você carrega códigos de ativação específicos que só você pode transmitir para as pessoas que estão na sua esfera de influência. Isso pode soar grandioso demais. Você pode estar pensando que é apenas mais uma pessoa comum tentando sobreviver num mundo complicado. Mas Todd ensina que essa humildade aparente é exatamente o que torna você poderoso. Que as pessoas mais impactantes na transformação da consciência humana são aquelas que nem percebem o quão especiais realmente são. Você tem dentro de você capacidades que fariam os antigos magos do Egito parecerem crianças brincando com truques simples. Você tem acesso direto a dimensões de poder que os faraós mais poderosos da história apenas sonhavam em tocar. Você carrega em suas células a mesma força que criou galáxias e move planetas ao redor de sóis. A diferença é que agora, pela primeira vez em milênios, você pode acessar isso conscientemente, sem intermediários, sem instituições, sem permissão de ninguém. O portal está aberto e você tem a chave na mão, mas existe um prazo. Estas janelas de oportunidade evolutiva não ficam abertas para sempre. Elas se fecham quando a resistência coletiva se torna maior que o impulso de transformação. E há forças poderosas trabalhando 24 horas por dia para garantir que esta janela se feche antes que pessoas suficientes despertem completamente. Por isso, a urgência. Por isso, esta sensação de que o tempo está se esgotando, porque literalmente está. Não para o mundo acabar, mas para você aproveitar esta oportunidade única de quebrar os padrões limitantes de toda uma existência e ascender para níveis de poder e liberdade que seus ancestrais mais selvagens jamais imaginaram. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Todd deixou instruções específicas para este momento, técnicas precisas para navegar esta transformação sem se perder no caos, protocolos detalhados para ativar suas capacidades latentes sem queimar os circuitos, mapas claros para encontrar as versões mais elevadas de si mesmo em dimensões paralelas e integrar suas capacidades na sua realidade atual. Essas técnicas estão disponíveis, elas estão funcionando e elas estão produzindo resultados que desafiam tudo que você aprendeu sobre o que é possível para um ser humano comum. Pessoas ao redor do mundo estão manifestando realidades que pareciam impossíveis há apenas alguns meses. Estão acessando níveis de intuição, criatividade e poder pessoal que transformam completamente suas vidas em questão de semanas. A igreja tentou esconder isso, porque sabia que quando as pessoas descobrissem o que realmente são capazes de fazer, todos os sistemas de controle se tornariam obsoletos instantaneamente. Uma população que sabe manifestar conscientemente não precisa de nada externo para criar abundance, security, love,
purpose, mas você descobriu. E agora você tem uma escolha que vai definir não apenas o resto da sua vida, mas também o tipo de futuro que você vai deixar para as próximas gerações. Você pode fingir que não leu isso. Pode tentar voltar para o piloto automático da inconsciência. Pode continuar esperando que alguém resolva seus problemas por você. Ou você pode aceitar que foi chamado para algo muito maior, que suas capacidades não são acidente, que esta informação chegou até você porque você tem a responsabilidade e o poder de fazer algo extraordinário com ela. Que sua vida pode se tornar um exemplo vivo de que a transformação radical da experiência humana não é apenas possível, mas inevitável. O portal está aberto, os códigos estão ativados, a energia está disponível, sua alma está gritando para que você dê o próximo passo. A única pergunta que importa agora é se você vai ter a coragem de atravessar essa porta, ou se vai passar o resto da vida se perguntando como sua realidade poderia ter sido diferente se você tivesse confiado no chamado que está ecoando no seu coração neste exato momento.